Quando pensamos em grandes clubes europeus, nos vem à mente equipes de 5 ou 6 países. Saindo desse seleto grupo, encontramos outros clubes históricos que conseguiram acabar com essa dominação europeia por poucos países. E talvez o time que fez isso com maior estilo foi o Celtic, um gigante escocês que fez história ao conquistar a Europa. Um time com jogadores locais que dava aula jogando bola. Conhece então a história dos Lisbon Lions, ou em português, Leões de Lisboa. A Champions League, ainda chamada de Taça dos Clubes Campeões Europeus, já era o sonho de consumo de qualquer time europeu na década de 60. No início, os clubes ingleses não se empolgavam muito com a competição, com até o Chelsea abrindo mão de jogar a primeira edição da competição. Os ingleses queriam valorizar os seus torneios nacionais e se abriram para jogar uma competição continental como a Champions League, a chance de desvalorizar os torneios ingleses era considerável. Pelo menos na visão inglesa, né? Mas esse discursinho logo acabou, o United já estava jogando na segunda edição da Champions. E os ingleses, que se achavam a última bolacha do pacote, sofreram com a dura realidade. Era impossível vencer aquele Real Madrid do Ferenc Puskás e do Di Stéfano. Uma década se passou e finalmente os britânicos conseguiram alcançar o topo da Europa. Mas o clube britânico em questão não era inglês, e sim escocês. O Celtic foi campeão da Champions em 1967. Surpresa? Talvez, mas isso foi fruto de muito trabalho duro. O Celtic podia não ser o clube mais rico e atraente da Europa, mas tinha uma bela filosofia de trabalho que muitas vezes é esquecida. Apostar nas pratas da casa, nos jovens da base. Essa forma de trabalhar coincidiu com o apelido do clube, The Boys. Todos os garotos escoceses do Celtic de 67 tinham nascido num raio de 50 km de Glasgow. De fato, era um time bem local, e aquilo, os jogadores já conheciam o clube, tinham identificação por ele e tinham um amor à camisa. Mas não pense que a situação antes da glória europeia era fácil. O Celtic vivia uma seca de 7 anos sem títulos em 1965. O cenário não era muito promissor, mas eis que um velho conhecido voltou. Jock Stein era um treinador escocês e já tinha treinado o Celtic nos anos 50. Mas ele acabou saindo do clube por questões religiosas. O Celtic já era um clube católico e o Jock Stein era protestante. Mas em 65 ele retornou e mudou a história do clube de Glasgow. Stein apostou em jovens locais, na base, e também apostou num futebol bem ofensivo. Algo que não era muito bem visto na época pelo futebol europeu, que apostava muito no catenaccio. Principalmente os italianos, que eram grandes retranqueiros e conseguiam ser muito efetivos. A Inter de Milão era grande expoente desse estilo de jogo e já tinha conquistado a Europa 2 vezes. Enfim, o início de trabalho do treinador não foi fácil em 1965, mas no mesmo ano as coisas começaram a dar certo. O Celtic venceu a Copa da Escócia e na temporada seguinte venceu a Liga Nacional, conquistando assim o direito de disputar a Champions League. Eu vou citar 3 grandes personagens daquele Celtic, e eles eram: Jimmy Johnstone. Ele era um ponta direita e era um típico ponta com muita habilidade e velocidade. Formado no Celtic com seus 23 anos em 1967, Jimmy é considerado até hoje como o maior jogador da história do Celtic. E ele ainda tem muitas histórias intrigantes para serem contadas. Eu vou contar uma aqui. Johnstone não tinha nenhum apego por aviões, ele realmente odiava voar. Em um jogo entre Estrela Vermelha e Celtic, tudo estava empatado em 1-1 até o intervalo. No intervalo, o técnico Stein disse ao Jimmy que se o Celtic vencesse por uma vantagem de 4 gols, o Jimmy não precisaria viajar para Belgrado de avião. No jogo de volta contra Estrela Vermelha, e foi justamente isso que aconteceu. Os Hoops, outro apelido do Celtic, venceram por 5-1 com 2 gols de Johnstone. Missão dada, missão cumprida. Bob Murdoch, o cérebro do Celtic. Ele era um jogador completo e um meia que marcava muitos gols. Ele armava o jogo como poucos e tinha um belo tiro de média e longa distância. Ele era um meia praticamente perfeito, que todo treinador quer ter à disposição. Billy McNeil, um xerife no sistema defensivo, um cara muito forte e com um ótimo jogo aéreo. Ele era um baita zagueiro e também um belo líder, sendo o capitão da equipe que ganhou a Champions League. Billy, acima de tudo, era um Hoop, um torcedor fanático pelo Celtic e transmitia essa paixão dentro de campo. O Celtic se mantinha hegemônico na Escócia em 1967, com um ataque fortíssimo que fez mais de 100 gols na liga. O clube realmente estava podendo sonhar bem alto. Na primeira fase da Champions, os escoceses eliminaram com certa tranquilidade o Zurique da Suíça. 2 vitórias, uma por 2-0 e outra por 3-0. Nas oitavas, os Hoops enfrentaram um clube de um país renomado, o Nantes da França. Os franceses tinham sido os grandes responsáveis pela criação da Champions League e já tinham conquistado belas campanhas. Como o Stade de Reims, que tinha chegado na final 2 vezes. Mas o Nantes não estava com essa bola toda e sofreu 2 derrotas por 3-1 dos escoceses. Era a primeira participação do Celtic na Champions League e só de chegar nas
quartas de final já era uma vitória. Mas o sonho não podia acabar, e não acabou. Agora o adversário era o Vojvodina, da Iugoslávia. O confronto não começou muito bem para os escoceses, que perderam o jogo de ida por 1-0. Podia ser o fim do Celtic, mas em casa, onde aqueles jogadores escoceses se entendiam muito bem, o clube virou e ganhou por 2-0. E foi com muita emoção envolvida. O primeiro gol foi de Chalmers e o segundo foi de McNeil aos 45 do segundo tempo. Passadas as quartas, era hora de se concentrar nas semis. O Celtic estava a uma vitória de fazer mais história e jogar a final da Champions League. O oponente era o Dukla Prague, da República Tcheca. Mais um time de um país alternativo, digamos assim. Na Escócia, o Celtic venceu por 3-1, com um gol de John Stone e 2 de Wallace. Esse resultado matou o confronto logo na ida. Na volta só foi administrar e o jogo terminou em 0-0. O sonho se mantinha, mas na final o buraco era mais embaixo. Simplesmente Inter de Milão, provavelmente a equipe mais forte da Europa nos anos 60. Como foi falado, os italianos apostavam no jogo reativo e faziam isso com maestria. No elenco da Inter se destacavam craques como Facchetti e Sandro Mazzola, um meia muito artilheiro. Era o confronto dos opostos, um time ofensivo contra um time defensivo e um time muito humilde contra um time extremamente estrelado, com craques conhecidos no mundo todo. Um alento para os escoceses era a impossibilidade de Luis Soares jogar a final. Ele era um dos melhores jogadores do mundo, mas estava lesionado. O brasileiro Jair também não pôde atuar. Então, no dia 25 de maio de 1967, a decisão aconteceu e os 11 iniciais do Celtic eram Simpson, Craig, Gemmell, Murdoch, McNeil, Clark, John Stone, Wallace, Chalmers, Audi e Lennox. O plano de jogo da Inter era bem visível, abrir o marcador e retrancar tudo. E inicialmente isso deu certo, mas Mazzola de pênalti abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo. Era um banho de água fria para os Leões de Benfica, que já eram considerados os azarões e agora iriam ter que remar muito mais para ser campeões. Mas eles não ganharam esse apelido à toa, e com a coragem digna de um rei da selva, eles partiram pra cima sem medo, correndo o risco de levar uma goleada, mas era tudo ou nada. Depois de muita tentativa e erro, Gemmell empatou pros escoceses aos 63 minutos. E a virada veio com o oportunismo do Chalmers aos 84. Placar final, 2 para o Celtic, 1 para a Inter. Assim como Davi, o Celtic foi subestimado e mesmo assim derrotou um gigante. Muito merecido, os escoceses foram completamente superiores no decorrer da partida, com 39 finalizações. Jock Steinbeck disse: quero ser lembrado pelo futebol que jogamos. O futebol bonito e ofensivo vencia o futebol medroso e defensivo. Era um respiro para o futebol, que já estava indo para essa linha totalmente defensiva de jogo. Era uma prova que jogando futebol ofensivo também dava para ganhar títulos. E o Celtic até queria mais e lutou bravamente, mas não conseguiu. Os Leões de Lisboa perderam o Mundial para o Racing, que também jogava bem. Nos anos seguintes, o Celtic se manteve competitivo, conseguindo manter a sua hegemonia na Escócia. Mas para muitos torcedores isso era o mínimo, já que o sarrafo tinha subido muito. O sonho de consumo mesmo era ganhar mais uma Champions League, e isso quase aconteceu em 1970, quando o Celtic chegou na final da competição. Mas o desfecho não foi tão bom, eles perderam por 2-1 contra o Feyenoord. Pelo menos o Celtic conseguiu gravar mais uma vez o seu nome na história da Champions, sendo o mandante do jogo com o maior público da história da competição. O Celtics enfrentou o Leeds na semifinal de 70, e na sua casa, no Hampden Park, eles acolheram 136 mil torcedores. Os Hoops ganharam 9 campeonatos escoceses seguidos. Stein tinha sido basicamente expulso do clube e tinha se tornado um grande ídolo da história do Celtic. Foi ele quem ajudou a transformar o Celtic num colosso escocês, que também conseguiu bater de frente contra equipes renomadas do velho continente. Os ingleses, tão soberbos e narcisistas, tiveram que ver os seus co-irmãos serem campeões europeus antes deles. O Celtic de 67 pode ter feito o improvável e ser considerado uma zebra, mas é uma zebra moldada de uma forma completamente diferente. Uma zebra que foi fruto de muito trabalho duro, muito investimento na base, muito investimento num jogo bonito e vistoso. E também muita garra e paixão. Os Leões de Lisboa definitivamente não ganharam esse apelido à toa. Gostou do conteúdo? Então deixa o like no vídeo para ajudar na sua recomendação. Também se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E no mais, é isso. Então tchau e até logo!